Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast DP Results, um podcast também da comunidade DP Fora da Caixa. E agora eu, José Zago, neste episódio estou com ninguém mais e ninguém menos, a Karine Pimentel. Karine, de que nós vamos falar hoje aqui nesse podcast? Qual que é o tema da vez? Porque a gente já teve vários temas, inteligência artificial, e agora falta uma inteligência. Qual que é essa? A inteligência relacional? Isso, essa mesmo. Então a gente vai falar um pouco da inteligência relacional, das comunicações internas ali do departamento pessoal e ninguém mais, ninguém menos para a Karine trazer esse contexto aqui para a gente, saber como que está o mercado. Ela é uma pessoa que está aí no mercado há muito tempo, está aí ligada nas tecnologias, nos meios aí das organizações, como se está se comportando o profissional de departamento pessoal e o RH também. E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então vamos falar um pouquinho dessa inovação no relacionamento interpessoal aí dentro das organizações e a cultura organizacional. Me fala um pouco, Karine, o que você espera desse tema? Tem novidades aí para trazer para a gente? Tem algumas coisas interessantes? Sempre tem, né, Zago? Demais. Boa tarde. Opa, não é boa tarde? Não. Já comecei errado, viu, gente? Mas tá tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui, agregando junto a essa comunidade que eu tanto admiro, né, que é o DP Fora da Caixa. Eu já tive um podcast aqui que a gente provocou bastante os profissionais de departamento pessoal. E eu acho que eu venho trazer um pouco, talvez, eu falar de luz a esse tema, né? Sim. Tão importante, tão necessário, que é para a gente olhar para as nossas relações interpessoais. Porque, de fato, a tecnologia está aí. Acabei de fazer uma palestra exatamente sobre isso, sobre como a gente lidera essa mudança, mas o mais importante começa com a gente. Justamente, né? E nós, profissionais de departamento pessoal, para lidar com tecnologia, a gente precisa também aprender a se relacionar, né, com as pessoas, porque às vezes a tecnologia ela está aí, mas depende de pessoas para que ela possa existir. Então esse relacionamento dentro do departamento pessoal, até antes da tecnologia, já era um fator muito importante para o profissional. Olhando no mercado, conhecendo alguns colegas e até por mim mesmo, a gente tem muito a melhorar em relacionamento, principalmente o departamento pessoal, né? Nós temos uma cultura engessada, às vezes a gente acha que a gente é só números, a gente não tem que entender de pessoas. E muito pelo contrário, é aí que a gente precisa falar com pessoas, ouvir pessoas, entender pessoas, e para ouvir e instruir a gente precisa primeiro se relacionar. Como se relaciona o departamento pessoal hoje, Karine? Então, a gente não pode nem rotular, né? Porque eu acho que o funcionamento ele é individual, ele é de cada pessoa. E às vezes, no volume de demandas que a gente tem, que a gente estava até conversando nisso em off aqui, né, Zago? Isso. No nosso dia a dia, no nosso piloto automático, muitas vezes a gente esquece de nutrir essas relações. Então, falei há pouco, mais cedo aqui na palestra, o quanto é importante nós profissionais lembrarmos, primeiro, de transcender a tecnologia, porque a tecnologia está aí, nós vamos ter que aprender com ela, mas ela só faz sentido se ela gerar valor para as pessoas. Ponto. E aí, como departamento pessoal e como profissional dessa área, qual é o valor que eu estou gerando para as pessoas? Qual é a experiência positiva que eu estou gerando na vida das pessoas? E quando eu trago essa reflexão, ela é de uma profundidade que eu não estou ali simplesmente pagando um salário, eu estou impactando uma família inteira. Isso. Eu não estou simplesmente gerando dados ou indicadores de uma folha de pagamento que pode mudar o jogo de uma empresa em termos de orçamento e de despesa, quando a gente vai pegar os dados que estão ali no nosso dia a dia de departamento pessoal, lembrando que eu estou impactando milhares de famílias. Lembrando que dentro das organizações, a gente precisa trazer esse tema, nós temos aí NR1 chegando, e não é à toa que a NR1 está chegando, porque existe uma questão de saúde emocional que a gente precisa olhar. Então, nós que temos todos esses dados, nós que temos todas essas informações, nós que estamos à frente dessas mudanças, elas estão acontecendo só por processo? Ou elas estão acontecendo por causa das pessoas? A gente precisa entender que tudo que nasce ou transita dentro do departamento pessoal, ele é para gerar uma experiência positiva para alguém.
seja para o nosso colaborador, seja para o nosso empregador, seja para a família daquele colaborador. Eu amplio um pouco o escopo de atuação, porque quando a gente está falando de verbas de remuneração ou da própria gestão de benefício, eu estou falando de uma família inteira. Então, quando eu olho para o meu dia a dia ali, às vezes na minha caixinha, né? Quando a gente está dentro da caixinha e não fora da caixa, eu estou olhando só para o processo, só para o cronograma, só para a minha atividade e viro um tarefeiro. O profissional de DP já tem que ter saído muito mais desse papel de tarefeiro para ser um papel de protagonista na experiência, principalmente dos colaboradores. E é importante você falar sobre NR1, que há pouco nós estávamos falando justamente disso, né? Que muitas instituições, à medida que foi prorrogado a autuação, mas não foi prorrogado a orientação, a fiscalização educativa, que é bem deixar bem claro isso, que está vigorando, ela já está aí, então a única coisa que nós tivemos foi só uma postergar para o ano que vem a questão de eu estou fiscalizando, se não cumprir tem atuação. Muitas empresas, nós citamos aqui até de tecnologia, quando você busca no Google lá os principais tópicos, quando você coloca NR1, ou você coloca saúde mental, até maio de 2025, a busca era uma linha assim, ó. Uhum. Depois de maio, fez isso aqui. Aí eu até provoquei para uma pessoa aqui. No primeiro semestre de 2026, ali no final de janeiro, começa a fazer um monitoramento de pesquisa sobre o interesse das pessoas sobre esse tema. Por quê? A gente ainda vê que as empresas, algumas empresas ainda buscam mais atender a norma do que atender o colaborador. Porque a NR1, ela vai atender uma norma, mas a virtude dela maior é a saúde mental dos nossos colaboradores, que envolve eu como seletista, envolve várias pessoas aí. Então, a gente tem a nossa saúde mental. Às vezes não é trabalhar, igual você falou, né, para cumprir um processo, é para cumprir um propósito dentro da instituição. Eu queria mencionar isso, só porque a gente até tratou sobre isso, acho que foi hoje cedo, sobre essa questão de pesquisa, que muitas empresas, ele vai se não tiver autoinfração, deixa para lá. Se tiver, vamos cumprir, mas cumprir por causa do auto, não cumprir por causa da finalidade. E nesse sentido, puxando um gancho aí para a temática que a gente trouxe, é pensar na cultura. Isso. Qual é a cultura que essa organização, que essas empresas querem? Eu falo isso, repito sempre, vocês sempre vão ver eu falando essa frase, que não tem cultura certa nem errada, tem a cultura do dono. Tem a cultura daquela organização que ela é top-down, cultura é de cima para baixo. Mas, de fato, no que tange a saúde, e eu amplio um pouco desse olhar, acho que a NR1 ela é maravilhosa nesse sentido, mas não é só sobre saúde emocional, não é só sobre saúde mental, mas é sobre saúde integral. A saúde das pessoas importa nessa organização? Isso é cultura? Ou simplesmente é para cumprir um protocolo, como tantas outras legislações que a gente tem e que muitas vezes não se torna cultura. A gente está falando muito da NR1, mas quantas vezes a gente tem as NRs de saúde e segurança do trabalho? Sim, e que muitas vezes são cumpridas por protocolo, não por pensar verdadeiramente na saúde, não por querer devolver aquele funcionário de volta para a casa dele. Então, isso é uma provocação que, de novo, volta no primeiro tema que eu falei. Qual a experiência a gente está gerando para as pessoas? Essa é uma empresa que eu gostaria de trabalhar porque ela tem realmente uma cultura de cuidado comigo ou ela realmente cumpre o protocolo? Karine, interessante você falar qual a experiência eu estou gerando para as pessoas. Para quem está nos assistindo, como que a gente pode mensurar essa experiência? Como que a gente pode ouvir o colaborador nesse ponto em específico? Então, nossa, tem muita coisa para fazer. E aí, vou linkar a sua pergunta com o relacionamento. Você começa falando uma introdução aí do perfil relacional das pessoas, não só do DP, mas eu falo que todo mundo que está dentro de uma organização, a gente precisa se relacionar e com todas as áreas, né? Nós somos um organismo vivo e interdependente. Isso mesmo. Para se relacionar, eu preciso ouvir. E aí sim, eu preciso ouvir os meus colaboradores. Para isso a gente tem vários instrumentos, né? A gente tem desde as pesquisas de clima, a gente tem o próprio acolhimento dentro da área de RH, as lideranças que deveriam estar preocupadas em estar realmente trabalhando as relações de confiança para que as informações cheguem até esses líderes e eles sejam os promotores e os guardiões dessa cultura. Fora outros instrumentos, eu particularmente, né, na Believe, eu trabalho muito com o ENPS,
que é o Employee Net Promoter Score, né? As pessoas falam muito do NPS para cliente e para o empregado. Quem está ouvindo, se ele está realmente, se ele acredita que a sua marca é uma marca empregadora e ele indica para outras pessoas trabalharem. Para mim, se você juntar tudo isso, você vai ter vários indicadores, fora os indicadores tradicionais, né, Zago? Turnover, só meu dia a dia, né? O que eu tenho taxa de retenção, tudo isso está ali, já dentro do nosso dia a dia. Eu deveria estar, né? Para a gente fazer uma boa gestão de pessoas orientada a dados. Fora esses indicadores que já são o core da nossa área, outros mais podem ser agregados através da escuta. Mas eu te pergunto, nós profissionais de DP, nós profissionais de RH, nós profissionais no mundo, queremos ouvir? Essa é a pergunta que a gente precisa de uma resposta, né? Você pensou aí profundamente. Isso, eu estou pensando no geral, eu estou pensando assim, é uma pergunta que é difícil de responder, né? É uma pergunta que envolve, igual você falou, cultura. Às vezes a gente entra numa organização e a nossa experiência já nos gabarita para fazer várias implantações, mas se a gente não tem um apoio de quem é tomador de decisão, de quem promove a cultura dentro da empresa, dentro da instituição, dentro da entidade, não adianta muita coisa a nossa experiência, porque sempre vai ter um detrator que não vai querer que implante, ou às vezes não é a prioridade disso e é o momento da empresa. Aí cabe a gente pensar se é o momento nosso também ou não e buscar isso. Já vi muitas empresas que acordaram e começaram a fazer essa escuta ativa. Mas isso é muito interessante você falar, porque eu escuto muito. Escuto muitas pessoas, muito os clientes. E muitas vezes eu já fui impactada, por exemplo, de chegar num cliente específico, ou em um CEO, ou em um nível de diretoria, e ao eu falar e promover aqueles debates que são importantes e ouvi-los, porque ali também tem receios, tem medos, eu consigo traduzir o que essa cultura ou aquela pessoa quer para a empresa. E eu, de verdade, tenho muito pouca dificuldade de trazer inovações. Quando eu falo inovação, não estou falando de tecnologia, tá? Uma avaliação nova, um processo novo, um treinamento diferente, porque eu acho que a consistência dos resultados que você vai aprimorando ao longo da sua carreira e ao longo do tempo dentro de uma organização te referendam até um lugar de fala. E aí você é uma pessoa confiável e eu estou disposta a ouvir o seu medo. Então, CEO, então CFO, então quem estiver na alta liderança, superintendentes, que seja, deixa eu te ouvir. Deixa eu te ouvir. Porque como nós temos medos, eles também têm. E às vezes o RH, o DP, chega só impondo. Mas espera aí, deixa eu ver o que está por trás disso. Vamos por um outro caminho? Porque sempre tem outros caminhos. Sempre e às tem vezes alternativa, a gente pode chegar no mesmo resultado, mas fazer de uma forma diferente, eliminando esses medos, eliminando essas dificuldades. E é o que eu sempre falo. O grande profissional, falando da inteligência relacional, é aquele que constrói pontes. Pontes para ser confiável, ao invés de criar muros. E aí eu vejo que muitas vezes, ao não conseguir, a não ter esse convencimento, as pessoas desistem, se sabotam e fazem o quê? Constroem muros. Já que a alta liderança não quer, eu também não vou. Traz uma pessoa diferente, ou estuda um artigo diferente, ou leva uma outra visão, porque às vezes você vai conseguir chegar naquele seu objetivo, coisas que você está vendo. E outra coisa, gente, alta liderança e tomador de decisão só toma decisão baseada em fatos e dados. Eu ia mencionar justamente isso. Leve dados objetivos, não saia da subjetividade, né? E é só com números, só com fatos, dados, informações, porque não adianta a gente chegar, eu acho, assim deu certo, mas leve números. Aí é um assunto que a gente entrou até num outro momento de indicadores de área para trazer e se embasar a liderança ou a alta gestão ali, a diretoria de RH mesmo, com informações que ela possa aí traçar novos caminhos ou saber se o caminho que já foi traçado eu posso seguir nele ainda, que está gerando resultados satisfatórios. E além de ouvir, pergunte, qual que é o seu medo? Né? Por que isso é às vezes uma decisão que não pode ser agora? Me explica melhor, amplia a sua caixa de repertório. Então, voltando à inteligência relacional, a gente precisa conversar mais. A gente precisa estar disposto a ouvir não, a construir junto, a entender o outro lado e a perguntar qual a informação que você tem que eu não tenho.
Porque às vezes é só essa pergunta que faz você construir uma ponte. E isso, gente, serve para todas as áreas. Todas. Às vezes você está ali num julgamento, porque a gente é um ser humano e a gente julga. E aí, de repente, você para e fala, poxa, Zago, qual que é a informação que você tem que eu não tenho? Porque a gente não está conseguindo chegar no mesmo lugar. E aí você vai falar, Karina, essa é essa informação que eu vi que você não tem. Eu falei, nossa, mas isso muda completamente. Muda o cenário. Então, será que a gente está disposto a ouvir a informação que o outro tem e que a gente não? Ou a gente está sempre muito aqui, ó, achando que não precisa escutar mais nada, porque a gente já sabe tudo. Então, eu falo que o grande movimento relacional, ouvir, construir pontes, entender que o outra pessoa é também um ser humano cheio de medos, vulnerabilidades, tanto quanto você, mas mais do que isso, está disposto a aprender com o outro. Interessante, Karina, sobre tudo isso. E agora, voltando aqui para era do departamento pessoal, mas uma pergunta mais específica do DP. Na sua experiência, nessa carreira sólida que você tem aí, quais as práticas de comunicação e liderança o DP pode adotar para gerar mais confiança e engajamento? Nossa, eu estudo muito as bases da confiança. E a confiança, ela para mim é a primeira forma de você conquistar equipes coesas e que trabalham em colaboração. Para eu construir relações de confiança, primeiro tem que querer, né? Tudo nessa vida. Sim. A gente tem que começar, eu quero. Primeira coisa, você quer ser a pessoa mais confiável dentro da sua organização? Então começa a avaliar. Você é a primeira pessoa que para no cafezinho e fica escutando fofoca? Ou, Zago, você já falou com a Karina sobre isso em vez de falar comigo? Ou você traz consciência para as pessoas e você vai se posicionando, ao passo que as pessoas nem te trazem mais eventualidades. Nem vou falar de fofoca, vou falar de eventualidade. É muito comum, né, as informações informais e não organizacionais dentro da empresa. Então, uma das coisas que é extremamente importante, principalmente no papel da liderança, é se tornar a pessoa mais confiável dentro da organização. Dentro da organização e na vida, né? Porque eu sempre falo isso, não adianta eu ser um excelente profissional se eu não sou uma excelente pessoa primeiro. Então, se eu não sou confiável na minha vida lá fora, eu não vou ser dentro da empresa, não adianta, a máscara uma hora cai. Então, como eu estou como pessoa, isso para mim é importante, ser confiável nesse mundo é vantagem ou não? E aí eu tomo as minhas decisões baseadas nos meus valores, nas minhas virtudes. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para isso. E a gente constrói confiança sendo confiável. E aí, de 0 a 10, eu faço essa pergunta, tá? Quanto que você é confiável? Eu sou 10. Até pelos feedbacks, acredita? Que legal! Inclusive, recebi um agora há pouco, na frente de pessoas assim que eu não conhecia de perto, conhecia só da internet. Então, e eu cheguei assim, aguardando, não estava esperando nada. Foi bem aleatório mesmo, aí a pessoa me chamou, falou... várias coisas, assim, um exemplo, e eu nunca faço uma boa ação esperando uma ação sua, você entendeu? Então, assim, eu acho que eu carrego essa gratidão de eu querer ajudar, mas eu sei muito bem a linha tênue de ajuda, porque tem gente que ela não quer ajuda, ela quer outras coisas além de ajuda. Então, eu acho que eu sempre falo com meus colegas que eu carrego um dom de ler as pessoas, de falar assim, nossa, essa pessoa é de confiança e eu vou ajudar ela. Mas outras não. E assim, eu mensuro até em números. Eu errei uma vez na minha vida e eu fico com a consciência tão pesada e eu falei pra pessoa, eu falei, eu te julguei. Na minha cabeça, eu não queria nem conversar com você, porque eu já olhei pra você, eu achei que você não era de confiança. Olha o julgamento. Isso, mas eu fiquei com tanta vergonha depois que você fez você interferiu em uma coisa que você não tinha nada a ver, mas porque você sabia da verdade. Então, assim, eu acho que eu quebrei minha cara quanto a isso. Então, assim, acho que a gente não vai se ver mais, porque eu estou seguindo minha vida para cá, você está indo para outro caminho, mas eu acho que você precisava saber disso. Então, mas também nunca falei nada ao contrário, mas eu sempre guardei para mim, eu sempre olhava você de longe e falava assim, nossa, mas será que ela é uma pessoa confiável? Eu não tinha uma relação direta, mas por ela ter participado de um momento delicado na minha carreira profissional, ela interferiu em um outro momento com uma pessoa que era direto minha, tomadora de decisão, falando, não foi assim que aconteceu, eu estava junto então, assim, eu vejo esses pontos, sabe? Então, acho que é interessante
esse ponto de você se doar sem esperar nada de terceiros. E acaba que a vida te recompensa de várias formas, indireta, diretamente. E eu acho que eu sou uma pessoa que, se eu não posso reclamar de nada na minha vida. Porque assim, é claro que não é nada é dado, tudo é conquistado, eu batalhei, mas eu tenho só coisas boas que acontecem. Acontece assim, 95% de coisas boas, 5% de problemas solucionáveis. Nada de coisas ruins, graças a Deus. E você está falando uma coisa que está me remetendo aqui a uma coisa que eu sempre trabalho com o meu time também para construir relações de confiança. Tem duas coisas que eu quero falar. Uma é um pouco disso que você falou. A gente não olhar só o comportamento da pessoa, mas a intenção daquele comportamento. Eu costumo dizer que atrás de todo comportamento tem uma intenção positiva, mesmo que o comportamento seja ruim. Quando eu consigo fazer a leitura da intenção e não só do comportamento, eu melhoro o meu nível de julgamento e eu entendo o outro lado de forma um pouco mais empática. Tá? Eu vou concordar com esse comportamento? Não, mas eu consigo ver a intenção. Quando eu enxergo a intenção, eu consigo me colocar mais no lugar do outro, que também gera um movimento de confiança natural. E uma outra coisa que eu falo é, a gente não vive num mundo, viveu, e eu acho que a gente está desconstruindo, e isso é muito legal de falar isso aqui, todo mundo falando de alta performance, né, do tempo inteiro de uma vida perfeita, sem problemas. Alguém no Instagram posta chorando, alguém no Instagram posta que está com problema pedindo ajuda. Então a gente vive alimentado do mundo perfeito de alta performance e a gente sabe que a vida não é perfeita o tempo inteiro. Você acabou de falar, 95% do bem, mas tem 5% de BO ali resolvido. Você posta seu 5% de BO? Não. Pronto. Todo mundo tem os BOs para resolver. E quando eu não tô bem, Zago, eu preciso falar. De novo, as pessoas vão ouvir. Vou te falar o que aconteceu comigo. Tive semana passada alguns problemas, os 5% aí da vida. E eu sou uma pessoa extremamente transparente. Você vai me olhar, você vai ver, nossa, Karina não tá legal hoje, ou ela tá porque eu tô sempre com muita energia. E aí meu time falou assim, você não tá bem, né? Eu falei, não, você quer falar? Eu falei, não, porque eu não dou conta. Se eu falar, eu vou desmontar. Não tinha nada a ver com o trabalho, não tinha nada a ver com eles, não tinha nada a ver com a empresa. Era uma coisa pessoal, mas estava batendo ali naquele momento. Que líder hoje está disposto a se mostrar vulnerável? E eu falei pro time, é o meu limite, não tá bem, eu tô aqui trabalhando, tá tudo certo, mas eu não dou conta de falar. Por quê? Tô mostrando minha vulnerabilidade. Porque eu posso vir trabalhar e às vezes eu não vou estar bem. Vou ser o meu máximo produtivo? Não. Talvez naquele dia eu fui 50%, mas tem dia que eu dou 200%. E as pessoas têm que começar a fazer leitura de pessoas em relação a isso e entender que tá tudo bem, não tá tudo bem todo dia. Agora, o que a gente precisa olhar? Só fazendo um recorte aqui, gente. O que a gente precisa olhar é se a pessoa não tá bem todos os dias. Né? A frequência e a intensidade disso te causam um alerta. Mas um de outro, é natural a gente ter problemas. E a gente tem que encarar que a vida tem BOs pra gente resolver, que tem dia que a gente não vai estar bem. E o líder que não se mostra, né, tá sempre bem o tempo inteiro, ele não cria relação de confiança com o time. Porque ele é tão intocável, tão, né, perfeito demais, perfeição. Que como é que eu vou chegar perto dessa pessoa que é perfeita? A perfeição existe? Isso. É um assunto bacana, né? Faz a gente refletir. Um monte de coisa, né? Não, e faz a gente refletir. Eu falei umas coisas aqui que são coisas que a gente mais pensa do que fala. Então o homem fica mais pensando do que falando. E a gente pensa muito. E tudo que eu falei é do meu pensamento. São coisas de pensar mesmo. Às vezes, de vez em quando, eu me pego pensando... por que você fez isso? Tem pessoas que falam, mas por que você fez isso? O que você está ganhando? Eu falei, não estou ganhando nada. Mas você está fazendo de graça? Eu falei, não, eu estou aprendendo alguma coisa. Pronto. Eu estou aprendendo, estou desenvolvendo uma competência. Estou ganhando, até aprendizado. Pouco tempo. É isso, mas o povo que eu falo, as pessoas, ela pensa muito mais em monetizar do que no intangível. Eu sempre falo, o intangível é muito mais importante diretamente do que a monetização. Monetização, você vai falar assim, é ali, pronto, acabou. Isso aqui você está aprendendo, isso aqui você pode replicar, isso aqui você faz escala. Isso aqui não, você não faz escala. Então você vai aprendendo algumas técnicas. Recentemente eu me propus a um novo desafio, onde eu iria aprender um lado que eu preciso desenvolver, que é me vender. Que é vendas, que é vender o profissional, eu falei, cara, é uma coisa que eu preciso me desenvolver, porque eu sei fazer tanta coisa, mas não sei colocar preço.
Eu não sei, não, isso aqui não precisa não. Pra mim, não, isso aqui não foi nada, pode levar. Isso aqui é isso. E assim, acaba que a gente foi alguma coisa, né? Acaba que a gente tem boleto para pagar. Isso, e foi alguma coisa. Só que é uma competência que eu reconheço que eu preciso desenvolver. Legal. Aí eu tenho uma pessoa que me fez o convite, eu falei, não, eu vou ingressar com você nesse desafio e eu quero participar mais próximo de você, porque eu reconheço que você tem essa competência que falta em mim muito mesmo. E você tem uma competência que, de longe, está exalando essa competência de vendas. Você é um vendedor nato. Então, e é uma coisa assim, igual eu te falei, agora eu não estou ganhando nada, mas eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. E minha vida é assim, eu estou aprendendo. Uma hora, esse aprendizado vai me fazer ganhar alguma coisa. Vai me fazer conquistar novos desafios. É aquilo que eu falo também entre o ter e o ser, né? Isso. A gente vive numa sociedade capitalista onde o ter, ele é muito mais importante do que o ser. É assim que funciona. E a gente está num outro movimento, ao contrário do que está todo mundo, que é de olhar para dentro, gerar essa consciência que eu vou ganhar com isso. Às vezes nada, mas eu quero fazer. E pronto, e tá tudo bem. Mas essa geração de consciência é o maior ganho, talvez, que você tenha. De saber aquilo que você está disposto a bancar, aquilo que você não está disposto. E a gente está ganhando tanto, e só na oportunidade da gente gerar a nossa própria autoconsciência, que já é um ganho. Então, quando você faz essas introspecções e voltar para você, mas será que é isso mesmo? Será que não? Você está gerando o primeiro C da liderança de alta performance, tá? Tá no meu livro. Olha, consciência. Eu fiz vou pegar até um trecho aqui, você falou que as pessoas pensam mais em ter do que em ser, na aparência, né? Eu tenho um caso que eu estava até conversando com o Fábio ontem. Eu me apego muito aos bens, né? Igual eu tenho um carro há 10 anos. Eu falei, não vou trocar de carro agora não. Aí eu me planejei. Há 2 anos, há um ano e pouco atrás, 1 ano e 6 meses atrás, eu me planejei. Eu falei, não, eu vou trocar de carro agora, mas eu vou fazer um consórcio. Não vou entrar em financiamento, não. Vou fazer um consórcio, na hora que sair eu troco. Aí todo mundo, e o povo muito preocupado comigo. Por que você não troca? Por que você não faz isso? E assim, a cada semana tinha alguém me provocando com isso. Eu falei, gente, mas está me atendendo, me leva para onde eu quero, não dá manutenção, vocês estão numa preocupação. Não, mas porque você precisa sair. Aí ontem eu estava aqui fazendo um podcast, aí o consultor do consórcio, e ontem era o dia da assembleia, mandou uma mensagem. Aí a hora que eu olhei o negócio, eu pensei, fui contemplado. Aí eu falei assim, Thiago, já te ligo agorinha. Aí eu terminei, liguei ele. Cara, você acredita que as suas 2 cartas de automóvel foram contempladas, seguidas? Aí eu falei assim, rapaz, aí eu falei, sério mesmo? Falei, sério. Eu falei, Thiago, você acredita que eu já estava suspeitando que isso ia acontecer? Porque eu estava monitorando e eu vi assim, ó, há 6 meses, de 6 sorteios, 4 passou perto. E eu vi, falei, ou alguma coisa está chegando, porque passou muito perto. Aí ele falou assim, então os seus sentimentos, você estava bem aflorado. Porque, então assim... É igual aquelas... Eu fico vendo que as pessoas ficam mais preocupadas com mostrar... O povo vai parar de julgar você pelo carro Isso, agora vai. Você tá aliviado? Aí eu falei, nossa, graças a Deus. Aí eu mandei para todo mundo que ficava me cobrando. Aí eu falei, você lembra quando eu falei que eu fiz um planejamento, que uma hora eu ia sair, eu não ia pagar tantos juros igual fosse da outra forma? Lembro? Pois é, saiu as 2. Isso é um negócio super interessante, porque reflete em mim também, tá? As histórias atravessam as nossas vidas, né? Eu não sou uma pessoa muito ligada em carro. Eu gosto de dirigir, mas eu não sou ligada em carro, mas eu adoro dirigir. Então, eu já tive tudo quanto é tipo de carro. E já fiquei sem carro, porque quem empreende, na hora que você entra um negócio, você bota um carro no meio, aí você recebe outro de volta, e aí você põe dinheiro no trem. Enfim, a gente empreende, é assim mesmo. E tem um tempo pra cá que eu tô com o Kwid. E o Kwid tem milhões de negativos. Tem até, como chama? Trend na internet da antena do Kwid, de baixar a antena. É muito engraçado, né? Sei. E várias vezes, em chegar em evento, em lugar, falo assim, mas como assim a diretora tá num Kwid? Mas, gente, será que os povos sabem dos meus investimentos? Sabe o que eu tenho, o que eu não tenho? E quer dizer que o carro me traduz. Então, por eu ser diretora, eu tenho que ter, sei lá, um Audi, um Volvo, um BYD. É só assim que diretora anda.
Então, a imagem conta sim, o mundo é capitalista sim, e eu vou continuar no Quid até quando eu quiser. Nossa, eu achei o máximo. Nossa, aí foi o contrário agora. Com quem que você fez? Me mostra como fazer, eu vou fazer também, que eu não sei o quê. Eu comecei a falar sobre isso, legal você trazer, porque eu comecei a falar sobre isso em várias meses, conversando com amigos e tal, falando do mundo como julga, quase um experimento social que eu tô fazendo. Tô falando sério. E eu fui descobrindo um tanto de gente que não tem carro mais, um tanto de gente que vive com carro alugado, com novas possibilidades, um tanto de gente fazendo outras formas de negócio com carro e que a gente nem imagina. Justo. Então, por quê? Muito preso dentro da caixa. Isso. E aí, gente, sai da caixa, vamos aprender com as situações e vamos julgar menos e ouvir mais, acolher mais. E uma outra coisa que você falou, eu falei do ser e do ter, mas mais do que isso, você falou aí de se unir a pessoas que são boas em coisas que você não é. Que maravilha sua consciência, porque essa é outra forma de gerar confiança. Olha, Zago, eu não sei sobre isso, mas você sabe muito. Vamos fazer junto? Vamos trocar? Você me ensina? Ou vamos trabalhar junto nesse projeto? Que coisa mais maravilhosa. Gente, todas as vezes que eu não sei alguma coisa sobre o departamento pessoal, adivinha para quem que eu ligo? Pro Zago. E é verdade. Se eu tiver uma dúvida mais forte, você é minha referência mesmo. Então é pra você que eu vou ligar, é pra Aline que eu vou ligar. Vocês são, e todo mundo sabe disso. Karina, pra quem que você liga? Pro Zago e pra Aline. Vocês são as minhas referências mesmo hoje, quando eu tenho dúvidas. E aí, isso tem algum preço? Nem Mastercard paga. Isso é tão satisfatório, assim, pra mim como profissional, e assim... como você, existem outras pessoas que também... Claro. E sempre quando é recíproco também, às vezes eu estou numa dúvida, eu ligo, pessoas também assim, de coração aberto para atender. Então, assim, eu acho que é sempre uma corrente, né, uma via de mão dupla. Então, um momento, pode ser eu, pode ser você. Eu tenho minhas fragilidades, minhas competências que eu preciso desenvolver. Tenho hoje, aqui de inteligência artificial, para uma pessoa muito boa em inteligência artificial, eu falei, explicando de um chat GPT de uma modalidade que tem, aí mas essa eu não sei. Aí terminou aqui, eu falei, então deixa eu te mostrar aqui ao vivo pra você ver como funciona. Aí eu abri, mostrei, aí a própria IA já foi falando o que eu estava pedindo, ela viu, adentrou no meu celular, eu abri um arquivo, ela entrou no arquivo e fez um resumo falado. E não é escrito. Por quê? Legal, hein? Porque eu falei assim, eu não tenho tempo para ver, o prompt que você acompanhar, fez, né? e só que em voz. O que eu abri? Eu abri um grupo lá que tinha 999 mensagens. Mas era um grupo de colega, então... Mas eu dei um exemplo para ele. Eu falei, vou abrir esse grupo aqui, deve ter uns 5 dias que eu não abro. Eu vou pedir para ele resumir, eu vou ler, eu vou baixar todas as falas aqui, mas vou pedir para ele resumir. Então eu pedi para ele, olha, há 5 dias eu não abro esse grupo, porém tem muitas mensagens, eu não consigo acompanhar. Eu preciso que você elenque aqui as principais temas que eles discutiram e se em algum momento eles citaram o meu nome para dar uma opinião sobre determinado assunto. Aí ele foi falando. Aí no final, não, em nenhum momento seu nome foi citado para dar opinião em determinado assunto e não tem nenhuma tarefa, não tem nenhuma ação a ser executada. É só, ele falou assim, é só uma conversa entre possivelmente colegas falando de uma viagem do fulano, do beltrano. Aí, ou seja, uma pessoa, eu consegui transmitir um conhecimento que a pessoa... Que maravilha. Isso. E aí, a gente vai precisar desses letramentos com a IA, viu? Eu falo que a gente falou de letramento de gênero, letramento racial e agora a gente precisa de letramento tecnológico. Justamente. Então, quem puder ensinar vai ser de muita valia para quem ainda não sabe usar. E às vezes você está destravando e facilitando a vida de tantas pessoas, pessoas. Esse é o ganho. Facilitar a vida dos outros. Esse é o ganho de eu me relacionar. Eu aprender e facilitar a vida de outras pessoas. Eu gerar experiência positiva para as pessoas. Eu voltar para mim mesmo sendo aquilo melhor que eu sou, que é a minha essência humana. Então, o que eu posso falar de relacionamento e inovação, a gente não precisa inovar, porque a gente já é assim. A gente é ser humano. É só se conectar de volta com a nossa essência, que eu acho que a gente tem se perdido bastante nesse caminho do ser e do ter. Karina, por mim, a gente ficava aqui horas e horas conversando. Mas, primeiramente, agradecer esse tempo que você separou para a gente conversar sobre isso. É uma conversa, praticamente, foi uma conversa mesmo informal, sem seguir muitas coisas de croquis aqui, de um roteiro, né? Então, agradeço. Espero que vocês que estejam nos assistindo tenham
pelo menos absorvido um pouco desse conhecimento, um pouco dessa conversa. Às vezes, se a gente conseguiu despertar algum insight, alguma ideia em vocês, alguma ação de que gera um benefício, para a gente já foi de grande ganho, né? Então, agradeço imensamente a sua presença aqui e esse tempo que você dedicou aqui para o nosso podcast, o podcast do DP Results e um podcast do grupo DP Fora da Caixa. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por me ouvirem. A gente falou tanto da escuta. O podcast, ele gera esse conhecimento e ele gera a possibilidade da gente ser ouvido. E eu queria só aproveitar para falar, me segue lá no Instagram, a Karina Pimentel, e também lembrar que a agenda da Believe para programas de desenvolvimento de líderes está aberta aí para 2026, porque 2025 eu já não tenho agenda. Perfeito, tá bom. Gente, obrigada por me ouvirem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Espero vocês no próximo episódio.